O livro é O Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. De coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Pedro. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é meta luminosa das lutas da Terra. E quantos experimentaram dificuldade para interpretar a recomendação divina? Temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis, ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Vamos orar. Procurar elevarmos os nossos pensamentos, sintonizarmos com os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, que aqui nos conclama a todos nós a amar, amar e amar. Senhor Jesus, Divino Mestre, sabedor que somos da Sua presença neste momento, junto a nós, te rogamos, Senhor, pela nossa pequenez que todos nós ainda trazemos dentro dos nossos corações, que nos conceda cada vez mais a oportunidade de trilharmos os caminhos da vida, buscando, acima de tudo, entendermos e introjetar em nossos corações os teus ensinos de amor. E agradecido por esta encarnação, de aqui adentrar a doutrina dos Espíritos e estar nesta casa de trabalho, de estudos, de caridade e oração, te rogamos, Senhor, que envolvam a todos nós em eflúvios de harmonia, de paz, serenando os nossos corações na noite de hoje, para que assim estejamos cada vez mais atentos, fraternos e amorosos, para que não sejamos arrastados pelas trevas, pelas escuridões, e sim vislumbrarmos cada vez mais em nossos caminhos a tua luz, a luz que concedeste a todos nós aqui na terra,
para que consigamos, cada um, darmos um passo adiante nas nossas evoluções, buscando, acima de tudo, sermos melhores do que somos hoje. Abençoa esta casa tão maravilhosa, Senhor. Abençoa, ilumina a nossa palestrante que fará uso da palavra nessa noite, para que todos nós saiamos daqui, levando em nossos corações e em nossas consciências esses ensinos de amor, a brilhar em nossas consciências e a trilhar os caminhos de amor e de paz. Fica conosco durante todo o transcorrer desta noite de hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. É com grande alegria que estamos aqui hoje substituindo o Marcos Vinícius, o qual está doente com a forte virose. Iríamos fazer essa palestra no dia 13 de dezembro. Mas aí o que fizemos foi simplesmente inverter as datas, trocar, e Marcos Vinícius estará conosco em dezembro, e eu antecipei essa conversa sobre o amanhecer de uma nova era, o reino da fraternidade. Tem um livro de Manuel Filomeno de Miranda, não é? O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Franco, exatamente sobre esse tema, amanhecer de uma nova era. Esse estudo foi feito baseado nesse livro, mas, sobretudo, na Gênese. E acredito que alguns de vocês irão se surpreender como a Gênese já traz toda a base para a gente compreender esse processo que a Terra atravessa hoje de uma forma mais acentuada. Eu digo de uma forma mais acentuada porque essa transição não começou hoje. E nenhuma espécie de transição se dá, como regra geral, de uma forma abrupta. Normalmente é um processo. E eu própria, enquanto estava preparando esse estudo, e consequentemente estudando também, muitas ideias me vieram à mente, e também perguntas de algumas pessoas que, justamente porque ouvem falar que estamos no limiar de uma nova era, de uma época que será diferente, de fraternidade, não entendem por que tantas as crises. Crises econômicas, políticas, sociais e até mesmo conflitos íntimos. Porque justamente numa época em que se fala nessa transição, nessa mudança que viria, o nosso mundo, a nossa Terra, atravessa toda essa sorte de situações que chamam muita atenção. E parece até paradoxal isso. Parece não ser muito fácil de compreender. Mas é justamente porque as crises vão justamente dar surgimento à renovação. A renovação usualmente é precedida de uma crise. E a gente pode aplicar isso até na questão micro. Podemos aplicar no macro de uma maneira mais ampla, mas também quantas vezes nós nos deparamos com uma dor muito grande e essa dor nos impulsiona à mudança. Às vezes são conflitos familiares, são conflitos de relacionamentos entre cônjuges, e isso vai trazer o quê? Vai trazer a renovação, muitas vezes, do relacionamento, às vezes a própria ruptura do relacionamento, mas essa crise, se ela for bem aproveitada, ela vai gerar uma mudança positiva. E o amanhecer de uma nova era também está precedido dessas crises das quais eu fiz menção.
crises de toda ordem. E o mundo está recheado de quê? De problemas sociais graves. Nunca vimos tantas coisas erradas no mundo, porque essas coisas estão extremamente visíveis. É corrupção às escâncaras. São pessoas que você olha e diz como o ser humano é capaz disso. E, por outro lado, pessoas extremamente dedicadas que surgem. É um processo. É o processo de renovação. E eu achei tão interessante assistindo a uma palestra de Haroldo Dutra na internet sobre o tema. E ele dizia, a gente está vivendo uma época que é como se a gente imaginasse. Eu achei interessante que foi uma forma muito simples de explicar. Um self-service. Só que ao invés de a gente estar falando de comida, a gente vai falar de ações. Eu posso escolher o bem, eu posso escolher o mal. Tudo isso está muito visível antes. O que era escondido, as pessoas tinham alguma vergonha do mal, parece que hoje se fala com a maior naturalidade de certas ocorrências, uns achando que está tudo certo, que é isso mesmo, onde você vê a falta de virtude, a falta de moralidade, o roubo, não é? As pessoas morrendo à míngua nos hospitais, muitos insensíveis a essa situação e outros extremamente operosos. Vamos dar um exemplo simples, o Divaldo Franco com aquela mansão do Caminho, que se dedicou a vida toda para acolher inúmeras pessoas, e mais do que acolher, educar, criar profissionais para o mundo. Então a gente está vivendo esse mundo de paradoxos, de conflitos, mas isso faz parte. E a gente vai compreender exatamente como esse processo se dá. Agora, quem vai explicar isso não sou eu. É a Gênese que vai nos dar esse suporte para entender o que hoje vivenciamos. E também o alerta que a gente deve ter cuidado para aquelas profecias, para datas. É muito difícil se falar em datas quando se vive um processo. Então, vamos ver o que é que o Evangelho tem a nos dizer, o que é que a Gênesis tem a nos dizer, e o livro Amanhecer de uma Nova Era. Será que desligou? Vê se está desligado. Sem óculos eu não enxergo. Está desligado. Bom. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso está no Evangelho, Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 7. Então, a gente já sabe por essa frase de Jesus que a terra irá se modificar e os herdeiros dele serão quem? Os mansos. Então, haverá uma seleção. E a gente aqui também não vai falar em expulsão da terra, em fazer terrorismo, não. Porque a todos nós é dado a escolha. Temos o livre-arbítrio. E também não se está esperando que de uma hora para outra a terra esteja povoada de pessoas absolutamente perfeitas. Não, a terra que hoje é um mundo de expiações e provas, vai passar a ser um mundo de regeneração, onde o bem, evidentemente, prepondera sobre o mal, e ali será uma instância de regeneração para os espíritos. Mas a gente ainda não estará em nenhum mundo feliz, em nenhum mundo perfeito. Mas já haverá, conforme anunciado por Jesus, a característica bem acentuada, bem marcada da mansuetude. Esse mundo nosso hoje, como ainda se encontra, ainda é muito marcado por quê? Pela violência. A violência é uma marca muito forte. Violência de todo tipo. A violência do desrespeito ao ser humano, o desrespeito às minorias,
o desrespeito aos direitos mais fundamentais dos cidadãos em geral. Então, é um mundo que ainda está em processo. E para ajudar nesse processo, a gente vai ver mais na frente que vários espíritos bem mais evoluídos irão reencarnar justamente para ajudar a ser uma espécie de alavanca do progresso moral da Terra. Porque a Terra já evoluiu bastante em termos científicos, em termos tecnológicos. Foi uma evolução vertical. Mas do ponto de vista moral, essa evolução foi horizontal. E esse descompasso está trazendo toda essa situação de sofrimento. E é sobretudo na questão moral que vai haver a necessidade de que espíritos venham para alavancar esse processo. Claro que também haverá espíritos que reencarnarão para impulsionar a psicologia, que deverá ser uma psicologia mais profunda, a área médica. Claro que existirá tudo isso. Mas esses espíritos, além desse conhecimento científico, eles também deverão ser profundamente bons. E aqui nós trouxemos o próprio Jesus, que diz assim, está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Quando sucederão tais coisas? Isso está na Gênesis. Quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus. Foi o trecho exatamente que a gente leu acima. Nem mesmo o Filho, acentua Kardec. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Está na Gênesis de Kardec. Então, a gente também não precisa esperar que aconteçam grandes sinais, destruições. E se fala, claro que o próprio planeta passa por modificações, inclusive geológicas. Eu me lembro quando eu estudava ainda bastante pequena, a gente via a história da Pangeia, né? Aquele mundo com confrontações diferentes e vai se soltando em decorrência do próprio movimento das placas tectônicas. A gente vê que tem erupções vulcânicas, uma série de coisas e vai mudando a paisagem dos planetas. Alguns animais de porte enorme, como os dinossauros, desaparecem, vão dar lugar a outros animais mais compatíveis com a vida atual dos homens. Então, tudo é um progresso. Há um progresso físico e há um progresso também intelectual. As duas coisas, e moral. Então, são três coisas. Tudo de acordo com as necessidades de evolução. Claro que o homem também, mexendo na natureza, provoca alguns desastres que não estavam necessariamente previstos. Não é? Mas, independentemente disso, vai haver mudanças, sempre. Mas o que é que Kardec chama a atenção para a gente? Não é só na Gênesis, não. No Evangelho segundo o Espiritismo também. É que os sinais precursores, eles mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral. Então, a mudança é acentuadamente do ponto de vista moral. E eu estava lembrando que assisti uma palestra de Haroldo Dutra, e ele lembra que essa história de juízo final talvez venha dos hebreus, que escolhiam um dia no ano para fazer uma espécie de balanço. Sou eu que estou dando esse termo. Mas eles, inclusive, tinham um livro que eles escreviam os erros que tinham sido cometidos. E se chamava O Juízo. E se passou a imaginar também, a se desenhar,
um juízo que seria o juízo coletivo. Aí esse juízo coletivo, onde toda seria julgada, a coletividade seria uma espécie de juízo final. Mas não no sentido de término, de acabar o mundo, de nada disso. Então a gente precisa afastar o conceito de destruição e trabalhar com o conceito de transformação, renovação. Evolução da Terra. Isso aí já foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Então, os homens, ao invés de se explorarem, usarem uns aos outros, os mais fortes esmagando os mais fracos, nós teremos um reino de fraternidade. Por isso que o subtítulo da palestra era justamente Amanhecer de uma Nova Era, o Reino da Fraternidade. Porque o que irá se instalar na Terra será esse reino de fraternidade. Mas será que nós podemos, antes dessa instalação, digamos assim, mais coletiva, começar a instalar esse reino de fraternidade dentro de nós, nos pequenos grupos, como uma casa como essa? Será que a gente pode começar a vivenciar os ensinamentos de Jesus? Claro que podemos. Se a gente não faz, é porque não estamos escolhendo fazer isso. Nós teríamos condições. A gente já sabe o que é ensinado por Jesus, que simplesmente resumiu em amor. A lição lida por Bia no início fazia menção aos puros de coração. Claro que não é de uma hora para outra que iremos ser puros de coração, mas podemos começar a nos esforçar mais. Talvez esse esforço de hoje ainda não seja suficiente nem para a gente ter uma tranquilidadezinha na nossa casa, no nosso trabalho, porque o nosso primeiro impulso, o nosso primeiro ímpeto é ficar julgando o nosso irmão. Quando sabemos que todos temos os nossos limites e nossas faixas de maior dificuldade. Então, se a gente fizesse um exercíciozinho, um esforço maior, teríamos uma convivência certamente melhor. Quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Jesus, Mateus 24, 14. O fim é o quê? O fim de um ciclo. Não é o fim da terra, é o fim de um ciclo. Porque senão não faria sentido, na hora que o Evangelho está pregado, na hora que estamos vivenciando o amor acaba, seria uma verdadeira piada, né? Então, só podemos interpretar como o fim de um ciclo, de uma era. Esse trecho é de uma mensagem recebida agora, bem recentemente, em 13 de novembro de 2016, cujo autor espiritual é Bezerra de Menezes, e foi retirada do próprio, da página da Mansão do Caminho, porque algumas mensagens por aí são atribuídas a psicografias de Divaldo e alguns espíritos, e não necessariamente são. Essa eu retirei da página da própria Mansão do Caminho. E diz assim: vive-se o momento histórico da transição para a luz. E abandonar-se à sombra acolhedora e perturbadora, ao mesmo tempo para a conquista da claridade, do dia de paz, é tarefa difícil. E surgem as parcas profetizando tragédias, abominações e desgraças, como se esse estágio se devesse caracterizar pelo desconforto e pela
pela aflição. São aquelas pessoas que vêm trazendo coisas negativas, de destruição, de sofrimento exacerbado. Claro que a gente já vive os sofrimentos na Terra. Afinal, estamos no mundo de expiações e provas. E quando estamos no plano espiritual, nós próprios pedimos, de acordo com a nossa necessidade de evolução, para passarmos por certas situações que nos facultarão o aprendizado necessário. Mas não é para a gente sair por aí divulgando coisas ruins e que vai acontecer e a destruição, não. O objetivo essencial é o de espancar as trevas íntimas que predominam em a natureza humana. E vós tendes compreendido o papel que deveis exercer em nome da fulgurante mensagem de Jesus esclarecida pelos pensamentos espíritas. Então, o que é que se pede numa hora como essa? Que todos nós possamos ser instrumentos da boa nova. A boa nova de Jesus é o quê? A alegria. É mensagem de paz. E para isso a gente também não precisa ser chato, inconveniente de estar pregando a palavra cheia de rótulos, não. No nosso proceder, sobretudo, na nossa palavra amiga, porque o que Jesus queria simplesmente, ele resumiu, é que nos amássemos. E para isso independe de qualquer rótulo, de qualquer religião. Porque no final das contas, no fim desse ciclo, qual será a única religião, se é que vai se usar esse termo? O amor. Simplesmente o amor. E aí sim estaremos todos unidos. Progresso moral paralelo. Progresso paralelo, moral e físico. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Isso também está na Gênesis. Então a gente vê que o progresso é duplo e paralelo. Então teremos modificações no globo, do ponto de vista material, sim. Mas não é para ver isto como uma tragédia. E o progresso moral também. E o progresso moral se faz através de quê? Por meio da autoiluminação, por meio do autoconhecimento, por meio da consciência dos nossos deveres e, sobretudo, dos nossos defeitos. Porque quando a gente se conscientiza dessa sombra que ainda carregamos, é porque estamos a caminho da luz. Aí a pergunta, de que forma se efetiva a transformação moral? Como é que vai ser isso? Vai acontecer uma grande tragédia física e vai ser expulso um monte de gente da Terra? Vamos ver o que é que Kardec diz a respeito na Gênese. E a Gênese do século XIX, minha gente. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. É uma substituição. E podemos ser nós de volta. Ou não. Vai depender da gente. A época atual é de transição. Veja que interessante. Confundem-se os elementos das duas gerações. Lembrem-se que no início a gente falou no self-service, né? Que você vai escolher, você tem à disposição aqui na Terra o bem e o mal. Os dois caminhos, você escolhe o que você quiser. E hoje eles estão muito mais visíveis. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos
as duas gerações que se sucedem. E a gente já vê isso. A gente vê missionários aqui na Terra e a gente vê pessoas muito distantes ainda de compreender o amor. Ainda o egoísmo de uma forma tão forte que cega para perceber as necessidades do outro, as necessidades da comunidade, da sociedade. Enquanto outros são dedicadíssimos ao próximo. Então, são essas gerações. Aqui nós colocamos, porque acredito que seja também a dúvida de muitos, e as tragédias naturais, e os desencarnes coletivos. Qual é a finalidade disso? As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por fim único ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. E ele vai explicar mais. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Aí a gente imaginaria assim, num olhar bem apressado. Desencarnaram coletivamente não sei quantos numa ilha por conta de um terremoto, de um maremoto, alguma coisa assim. E aí a gente diz, não, aqueles dali tinham que ir embora para não voltar nunca mais para a Terra. Olha que interessante, olha o que Kardec diz aí. Eles poderiam estar sofrendo uma influência naquele local que não seria boa, e aí eles partem, e ali eles se retemperam para o retorno. Não é interessante? A gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de espiritismo, essa história de oferecer logo diagnósticos rápidos é muito perigoso. O sempre é assim, é desse jeito. Ah, fulano desencarnou porque é assim, é assado, ou reencarnou dessa forma, porque deve ter aprontado muito. Olha as condições do reencarne, né? Eu costumo repetir isso, bater nessa tecla, para a gente ter mais cuidado quando a gente for falar, porque é normal, quando sabem que a gente é espírita, fazer uma série de perguntas. E o espiritismo requer racionalidade, requer estudo, requer cuidado quando a gente vai orientar. E, acima de qualquer coisa, a melhor orientação que a gente pode dar é sempre pelo exemplo, a parte moral. Porque na parte moral não tem erro. Então, tanto que Emmanuel e já Paulo dizia que a gente tem que, aos poucos, procurar se transformar em cartas vivas do Evangelho. E continuando, enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Então, pode ser que alguns não retornem, sejam tão embrutecidos que não tenham condições de retornar no momento de evolução da Terra. Mas esses geralmente são aqueles que praticam o mal pelo mal, não é? Aqueles outros que estão sob uma influência negativa podem desencarnar, inclusive, para nascer num ambiente melhor e ter uma influência social até melhor, individual, familiar e social. E aqui eu estou lembrando de uma coisa, às vezes, a gente olha e acha a pessoa uma pessoa ruim, malvada, e aquela pessoa mais aparenta aquilo, é mais uma casca, uma aparência, do que a realidade íntima. Talvez aquela pessoa nunca tenha tido a oportunidade de conhecer o que hoje conhecemos. E eu vou dar um exemplo de um apóstolo de Jesus, o Paulo de Tarso. Quantos cristãos Paulo perseguiu? Paulo era o verdadeiro perseguidor. Mas ele era absolutamente convencido de que estava fazendo a coisa certa.
Então, quando ele teve aquele encontro com Jesus, não é, que ele apareceu às portas de Damasco, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali já houve o despertar de Paulo para outra visão que ele nunca tinha tido antes. E aquele homem velho, com essa simbologia linda da cegueira, que ele fica cego de tanta luz, e a Ananias, o cristão que ele foi perseguir, que vem lhe abrir os olhos, não é? Ele, a partir dali, já começava um intenso processo de transformação. Tanto é que ele pergunta a Jesus: que queres que eu faça? Com essa pergunta, ele já se entregou ao Divino Mestre. E se a gente tivesse um olhar apressado em relação a Paulo, o que é que a gente diria? Esse homem é terrível, ele matou Estevão, um homem puro, um cristão maravilhoso, não é? Então, mas Paulo era um grande equivocado. Apesar de intelectual, não conseguia enxergar além. Mas quando foi tocado, teve a oportunidade, a sua mudança foi quase que imediata. Eu não digo imediata porque ele imediatamente se prontificou a fazer o que Jesus ali determinasse, mas ele precisou de 3 anos no deserto, recolhido, para aurir, para tirar forças nessa nova jornada que ele iria empreender. E muitas vezes também nós precisamos dessa jornada que é muito mais interna do que externa, nesse processo de renovação. E também o nosso mundo precisa de algum deserto, de algum processo difícil, de uma mexida, a crise, né, a crise salutar para vir a renovação. E outro exemplo muito forte de transformação rápida, que também faltava ali a oportunidade, e aquilo era mais a aparência do que internamente uma pessoa que não tivesse valor, foi Maria de Madalena, que quando se converteu ao cristianismo, se converteu de uma forma linda. Então, tenhamos cuidado. Qual é a recomendação? Não julgar. E imaginar que por trás de certa casca, de certa aparência, pode haver um lindo diamante a ser lapidado. Transição planetária. A preparação. Pegamos esse trecho de Manuel Filomeno de Miranda, né? O livro eu já disse para vocês, Amanhecer de uma Nova Era. E ele diz assim: o ser humano, exausto, bate às portas dos céus, suplicando apoio, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. Vejam que trecho importante. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos ferentes e danosos. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos em retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta-mãe. Então, juntos, os seres humanos e o planeta ascendendo, a fim de serem fruídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Então, a perspectiva é uma perspectiva de esperança, de renovação. É assim que devemos fazer a leitura. Eu confesso a vocês que eu tentei ler, eu ainda li uns trechos do Apocalipse, para ver se conseguia entender alguma coisa. Mas são
tantas as imagens que você tem, pelo menos eu, confesso, tive uma grande dificuldade. E porque é uma linguagem da época, com os símbolos da época, mas a mensagem principal de todos esses trechos que falam em destruição é mensagem de renovação. E aí eu vou insistir com as palavras de Jesus, o fim, mas o fim é simplesmente o começo de um novo ciclo. E aí a nova geração. Trouxe esse garotinho aí como exemplo, não é? Porque a gente imagina que uma figurinha dessa deve ser diferente do usual. Pelo menos da minha geração, é diferente. E esse garoto se formou no ensino médio, em maio deste ano, e frequenta aulas na universidade com o objetivo de se tornar astrofísico para provar que Deus existe. Ele tem 9 anos, já está na universidade. A declaração de William foi dada em uma entrevista feita pela revista People. Ele pretende atestar que somente uma força externa seria capaz de formar o universo. Para conseguir avançar em sua pesquisa, vai estudar física, química e se especializar em astrofísica. Assim, ele refutaria as teorias dos físicos Albert Einstein e Stephen Hawking sobre o universo. Essa matéria saiu no Correio Brasiliense em outubro agora de 2016. E aí eu peguei um trechinho de Kardec que diz assim: a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então a gente não vai abrir a boca aqui para dizer que esse é um menino perfeito. Não sabemos. Mas é um menino que já traz características diferenciadas e apontando, sinalizando no sentido do que Kardec previu na Gênese, há tanto tempo. E não é só ele, a gente tem uma geração nova altamente precoce. Agora, cuidado, minha gente. Aí vários palestrantes já falaram, não quer dizer que essas crianças vão ficar sem norte, que os pais não devam educar, enquanto crianças deverão passar pelo processo de educação, espreitar as eventuais falhas morais, porque inteligentes a gente já sabe que são, não é mesmo? Aí vamos ver se moralmente há esse adiantamento. E aí a gente vê que aqui ele já tem esse traço da espiritualidade. Ele quer provar pelos estudos essa força exterior que formou o universo. Eu achei super interessante, porque eu estava estudando, aí vi essa matéria, achei o trechinho da Gênese que se encaixou com isso aí. E será um momento da gente ficar paralisado, só olhando as coisas acontecerem? Não. Agora que é hora da gente trabalhar mesmo. Senão a gente perde o bonde. Não é? Então, o momento de entregar-se ao trabalho de renovação. Isso aqui é Manuel Filomeno de Miranda também, que ele faz essa renovação, essa recomendação. Cada um deve preparar-se para acompanhar a marcha do progresso, integrando a legião dos construtores do novo período da humanidade. Ao invés de a gente estar atrapalhando, a gente tem que trabalhar para ajudar. E não dar trabalho à espiritualidade. A gente tem que sair dessa fase de infância espiritual, sempre dependendo. E quantos na casa espíritas ficam esperando que a espiritualidade dê mensagens individualizadas? A gente tem um manancial enorme de livros, mensagens de vários espíritos. Jesus já apontou o caminho há mais de 2000 anos. O que é que a gente está esperando? Uma motivação, os grupos são importantes para isso. Como é bom desenvolver um trabalho em equipe, se reunir, achar que está sendo útil, e estamos, e podemos ser mais ainda. Mas ficar parado não, a inércia não.
Esse trabalho eficiente vem sendo realizado em diversos segmentos da sociedade que desconhece a realidade espiritual graças ao fenômeno da lei de desenvolvimento ético-moral. Entre os espiritistas, no entanto, deve ser maior a contribuição renovadora, porque estão informados das ocorrências impostas pela lei que já não podem ser postergadas. Qual é a frase do Evangelho que se aplica muito bem aqui? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nenhum espírita que estuda pode pretextar ignorância, dizer que não sabia. Então, alguns ficarem retardando a marcha por desconhecimento é até aceitável. Mas será que para a gente é aceitável? Anunciado por Jesus, esse período de transição, tanto como referendado pelo Apocalipse, narrado por João Evangelista e os profetas que se manifestaram ao longo da história, chega o momento de cumprir-se os divinos desígnios que reservam para a terra generosa o destino regenerador, sem as marcas do sofrimento na sua feição pugitiva e desesperadora. Então, nesse mundo de regeneração, a gente não vai ter que lidar com esses conflitos, a gente não vai ter que lidar com essas doenças tão aflitivas, tão pungentes. Será outro momento. Mas por que a gente não vai ter que lidar com isso? Porque a gente não precisará mais. Não é nenhum castigo divino, a gente já repetiu isso 1000 vezes, é a necessidade nossa. Somos espíritos, muitos de nós ainda endurecidos, que muitas vezes só despertamos pela dor. Mas se já despertarmos, não mais será necessária a dor, redenção, a dor, ajuda, a dor abençoada que nos desperta e nos renova. Mas será que essas coisas vêm tão fáceis assim? Então, por isso, esse slide aí, a batalha, pobre desse gavião, aí eu coloquei só para ilustrar, né? E a gente diz, com base em Manuel Filomeno de Miranda, que as forças do mal, porém, teimam em manter o quadro atual de desolação, ao lado dos abusos de toda a ordem, porque pretendem, veja a razão porque se insiste em manter a terra como está, esses espíritos ainda mais atrasados, porque pretendem continuar explorando psiquicamente os incautos que se lhes vinculam através de hábitos doentios em que se comprazem na ilusão material. Então, também Manuel Filomeno de Miranda relata nesse livro Amanhecer de uma Nova Era, que nesse momento de transição, os próprios centros espíritas, e não só centros espíritas, mas é porque no livro ele menciona os centros espíritas, estão atravessando momentos de fortes ataques. É como se esses espíritos não quisessem perder o domínio que exercem sobre as pessoas pela invigilância. Então, alguns centros, inclusive antigos, assim, bem estruturados, estão sentindo fortemente essa situação. E como é que se consegue vencer, digamos, essa batalha, entre aspas? É tudo questão de sintonia. Se a gente não der margem para isso, se a gente implantar dentro da nossa casa mental e na nossa casa espírita enquanto grupo, esse reino da fraternidade. Porque aí esses espíritos não terão espaço para semear a discórdia. Compreender que estamos todos a caminho, aprendendo, somos todos imperfeitos. Do coordenador ao trabalhador mais humilde, não tem nenhum espírito perfeito. Missionários na Terra são poucos. Graças a Deus que agora estão chegando em números maiores. Mas a gente vai contar nos dedos. Então, não se deve criar grandes expectativas de uns para com os outros. Ao mesmo tempo, compete a cada um de nós o esforço sincero de procurar melhorar.
reconhecer os erros, pedir desculpa, saber pedir desculpa como errar, o outro ter a boa vontade de procurar perdoar, e assim a gente vai levando. Porque isso também, da mesma forma que na Terra é um processo, dentro de cada um de nós também é um processo. São chegados os tempos. Haverá, portanto, uma luta inevitável, isso já é Kardec na Gênese, mas luta desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por eles determinados. Então a evolução vai vir. E se nós nos filiarmos à corrente dos que estão lutando por essa evolução, será muito mais tranquilo para cada um de nós. Porque a marcha do progresso, ela vai existir. E aqueles que se atrasarem nessa caminhada, simplesmente ficarão para trás. Não por punição, mas porque não terão condições psíquicas de habitar uma terra transformada. E a pergunta: todos os retardatários serão expulsos da terra? Wagner, inclusive, começou a tocar nesse ponto outro dia aqui nas perguntas e respostas. E vejam Kardec como é racional, sensato, um estudioso e muito bem inspirado pelos espíritos. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Então, não serão todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são, porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo, equivocados. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Lembram do que eu tinha falado de Paulo de Tarso? Uma vez subtraídos à influência da matéria, né, tirados da influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. E são muitos, a gente só citou alguns assim bem conhecidos. E os recalcitrantes? Porque os recalcitrantes são aqueles endurecidos que se dá a oportunidade e nem assim se abalam em permanecer na inércia, no caminho do mal, muitas vezes. E diz assim, Manuel Filomeno de Miranda: a morte, porém, a todos arrebata, e quando despertarem no além-túmulo, estossegam na realidade, lamentando os equívocos e necessitando de oportunidades para a reparação. Essa não mais se dará no planeta que deixará de ser de provas, mas em outro de natureza inferior, onde se deverá expungir a maldade e a falência moral em situação muito mais aflitiva e amarga. Mas aqui a gente está falando dos recalcitrantes, naqueles que praticam o mal pelo mal. E aí a gente fez a comparação com Kardec. Kardec diz assim na Gênese: havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Então, aquilo que já havia sido falado não é a questão de punição, eles simplesmente não têm condições mais de habitar aquele local. Quem lembra da história de Nosso Lar, que André Luiz fica penalizado com aquela moça que está chorando às portas da colônia e que não lhe é permitido entrar, não é?
E, na realidade, ela não tinha condição, não é falta de caridade, ela não tinha condição de ser socorrida naquele momento. Tanto que ela passa a vociferar, dizer impropérios. Então, até para receber o socorro, tem de haver esse movimento de modificação, de renovação. E não é falta de caridade deixar esses elementos de forte perturbação aqui permanecerem, porque senão essa renovação não ocorreria. Mas a gente também viu que é uma coisa de gerações que se sucedem. Não é necessariamente, ou melhor dizendo, não implica numa mudança brusca. É um processo de renovação. Último slide, estamos no horário, vivenciando a transição. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro promissor. Então, há alguns óbices, algumas pessoas que ainda se agarram a esse passado. Nada obstante, a presença do doce e do sublime Galileu mimetiza todos aqueles que o busquem e tentem vinculação com seu amor inefável, ensejando a alegria de viver e bem-estar em qualquer situação em que se encontre. Diluem-se as sombras da ignorância, embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável. E em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Então estamos a caminho, estamos já no processo, os sinais são claros, sinais mais morais do que físicos, e é chegada a hora de cada um de nós nos esforçarmos mais, trabalharmos, sobretudo, pela nossa própria modificação íntima, colaborando com o progresso de todos. Essa é a mensagem de amor universal de Jesus. De 2000 anos para cá, alguns dizem que não houve muitas mudanças, mas houve. Algumas situações já não são toleradas como normais, como a escravidão. Claro que alguns pontos ainda existem, mas, em geral, a gente vê um fortalecimento da luta em favor dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, da igualização das pessoas, de olhar cada um como cada um realmente é, mais pela essência do que pela aparência. E, aos poucos, esse olhar que o Cristo teve, que foi um olhar coletivo, porque ele conseguia penetrar a coletividade, então ele viu que poderia haver esse movimento de mudança do planeta. E, a partir daí, vêm esses irmãos nossos de esferas superiores para nos ajudarem nessa transição. E a nós, a cada um de nós, compete auxiliar nesse processo, como obreiros do Senhor. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por esse momento, por essa oportunidade, e pedir ao alto que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê mais amor, que nos dê mais vontade de seguir os passos do nosso Mestre e Senhor. Que o Cristo possa cada vez mais habitar em nossos lares, em nossos corações. E que a partir desse conhecimento que nos é ofertado por misericórdia da espiritualidade, possamos nos transformar e transformar o mundo que existe. Tanto o mundo mais próximo, o mundo íntimo, como o mundo de uma terra renovada pelo amor. Que o final de um ciclo seja o começo de um ciclo de muita paz e de muito amor. E que possamos nos reencontrar no futuro,
abraçados, cumprindo os desígnios do alto. Que assim seja.